Eu treinei o bloco texto. Você falou que era para continuar treinando. Inclusive, o Peridinaldo estava com dúvida nessa parte. Você viu lá a pergunta dele? Eu vi agora. Como é que treina, né, para fazer o bloco texto, né? E você entendeu bem? Você pegava a página, aí lia uma vez, dava uma ideia com 5 a 9 palavras. Isso. Aí lia de novo. Você lia quantas vezes em 10 minutos? Olha, eu não cheguei a colocar especificamente esse não, mas dava para ler, sei lá, umas 3 a 5, depende do dia. Às Tá. vezes você está mais Então vamos focado, aí colocar você aí. consegue fazer mais. Quando você lia, você trazia à tona uma ou duas ideias cada vez? Eu estava até trazendo mais de uma ideia. Isso. E aí, num período aí de 10 minutos, dava para fazer a mesma página umas 3 a 5 vezes, certo? Dá. E aí tinha 5 exercícios na apostila, não era assim? Isso, 5 blocos. Tá. Então eu vou te jogar. E como é que tá? O último teste de velocidade a gente fez quando? Já tem uns dias já. Já tem mais de uma semana? Tem sim. Quer fazer um agora? Vai, pode ser. Vamos, né? Então, o último teste deu quanto? Deixa eu pegar aqui que eu deixei a minha anotação lá dentro. Acho que eu tenho no computador aqui. É importante, né, a gente ter isso aí, porque como a gente já fez quantos testes? Foi 4. Você conseguiu colocar assim o primeiro, o nome do Sim. texto, quantas palavras, a Sim. velocidade? Esse último Sim? aqui foi Gostando Mais de Você, a velocidade de 424 com 65 de compreensão. Entendo. Tá. E aí, no caso, o primeiro teste deu quanto? Teste. O primeiro teste deu pouco, deu 100 e... É porque eu ainda não fiz aquela tabela que você falou para fazer, sabe? Para colocar tudo junto. Aí eu só coloquei a partir das aulas. Peguei no pulo, né? Olha. Aqui, ó. 170 com 75 de compreensão. Provavelmente foi menos. Aqui, ó, Sabe por que eu digo que é menos? Porque a não, aqui, maioria ó. 170 com 15 de compreensão. eu ia falar, não passa de 25%. Isso. Então, entenda como é que aconteceu com você. Não sei se você já se deu conta disso. Você já percebeu o tanto que você melhorou? Sim. 170 palavras, ok, beleza, está na média. O brasileiro lê de 150, 180 palavras por minuto. A compreensão do brasileiro fica de 15 a 25, você ficou no 15. 15 é quase nada. Né? Entendendo que eu fiz 10 perguntas, você leu o texto todo, tinha 169 palavras, você leu, né, todo numa boa, e eu fiz 10 perguntas, você só conseguiu lembrar uma e meia. De 10, você lembrou uma e um pedaço de outra. Isso. Tá? Aí você treinou, fez as ferramentas, no segundo teste deu o quê? Segundo teste. Esse foi o que deu, continua a velocidade de 170, mas aumentou a compreensão para 75. Com certeza aumentou a velocidade. O problema aí está na matemática, não é mais na leitura. Por quê? Porque provavelmente eu marquei 30 segundos e você não multiplicou por 2. Pode ser. Então, Pode provavelmente sua velocidade foi 340, né? Porque no primeiro eu marco 1 minuto, porque a pessoa lê devagar, não precisa marcar mais do que 1 minuto. Mas no segundo teste eu já encolho o tempo para 30 segundos. Aí a gente pega o que você leu, multiplica por 2, faz 10 perguntas e calcula.
75% já significa que você acertou quase tudo. De 10, você acertou 7 perguntas e a metade de outra. Certo. Né? Faltou 25%, menos do que você memorizou no primeiro para poder gabaritar. Isso. E aí depois o outro. Qual foi o texto? Esse texto, você lembra? O de trás aqui, né? O que eu te falei, né? Certo. Motivação pessoal. E já esse gostando mais de você, você falou para mim aí que deu quanto? 400 e pouco? Deixa eu ver aqui. Foi 400 e pouco. 424. Com a compreensão de 65, só que faltou 2 perguntas, porque eram perguntas de assunto que eu não tinha terminado o texto. essa não abrangeu o texto, né? Isso. Mas infelizmente é assim, por exemplo, lá no dia de um concurso, por exemplo, não tem como você falar, olha, disso aqui você pode perguntar, eram 10 livros, desses 4 aqui você pode arrebentar que eu respondo. Agora, desses 6 não pergunta nada não, porque não deu tempo, né? Isso. Ou então, por exemplo, você tem lá 200 questões para responder, né? Acaba o tempo, você lê devagar, acaba o tempo para entregar a prova do concurso, fala assim, ó, eu respondi metade, na metade aí eu garanto, o resto você rasga, porque não deu tempo de eu ler não posso fazer nada, né? Aí fala assim, sinto muito, mas teve gente que leu, né? Fez leitura dinâmica. Então, se você faz leitura dinâmica, já teve caso aqui, né, de aluno aqui nosso que sobrou, ele fez a prova na metade do tempo, sobrou a metade do tempo para fazer a prova. Na prova de interpretação de texto, ele quase gabaritou. Tá? Na velocidade eu já vi que eu melhorei. Eu fiz uma prova esse tempo atrás agora e praticamente li a prova 2 vezes. Primeira vez que eu li ela bem rápido foi 45 minutos, aí eu achei que o tempo estava errado. É bom para quem sabe, para quem não sabe, né? Para quem não sabe, vai embora logo, né? Já lê, já vê que não sabe, já entrega logo, né? Agora, quem não tem leitura dinâmica e não sabe, fica lá um tempão para descobrir que não que tinha que ter estudado mais, né? Tá bom, não é uma boa notícia isso aí, não, mas a leitura dinâmica também vai te ajudar a ser de que ser e pronto, né? Assim, não tem um aluno na escolinha do professor Raimundo? Mas vamos lá. Vamos fazer um teste. Você já leu o texto Sucesso e Fracasso? Não. Então vamos pegar esse texto aí. Sucesso e Fracasso. E eu vou marcar pouquinho tempo para você ler. Ele está em qual página? Se você for olhar pelo contador do computador, é 1, né? Se for na apostila, deve ser a 38. Tá no 40, na página 41 da minha apostila aqui. Achou o texto? Sim. Eu vou marcar 5 segundos para você ler. Da hora Se sobrar tempo, você pode ler de novo. 5 segundos? Não, Tá, na hora que você falar, eu vou. Não precisa ler mais de 5 vezes, certo? Tá, tudo bem. Vou ler só Brincadeira. 5. Eu vou marcar um pouquinho mais. Eu vou marcar 15. Tá bom? Valendo. Tá. Tá bom? Tá. E aí, deu para ler até onde? Até o penúltimo parágrafo no ponto, depois de sucesso. Então escreve assim, ó, num papel, né? Penúltimo parágrafo.
E número 1, a primeira pergunta, o título, você ainda lembra? Sucesso e fracasso. Eita, fracasso. Era para ler sucesso e trabalho. Mas não tem problema. Eu me adapto aqui. Você leu sucesso e fracasso, tem esse texto aí também. É. Ou sucesso e trabalho. Sucesso e fracasso. Isso. Ainda bem que eu perguntei o título, né? Que é outro texto. Eu pedi para você ler sucesso e trabalho. Mas aí não vamos fazer desse. Tanto faz. Eu posso ler de novo o outro, sei lá. Não, aí você já leu esse aqui, tá bom demais. Eu só vou mudar as perguntas, né? Porque teve um aluno que eu não fiz a pergunta número 1, o título, aí ele leu um texto e eu perguntei do outro. E ele ainda acertou 40%, acredita? Tá bom, né? Tá acertar sem nem ter lido. Então, tá. O texto está dizendo que o sucesso e fracasso são experiências que não acontecem. Fracasso são experiências que não acontecem. Ou seja, por acaso. Ter sucesso. Ou ter, por acaso. Por acaso. Coloca aí, por acaso. Da noite pro dia, assim, de repente, né? Isso Tá. foi certo, né? Tá certo, 10 pontos. Ou seja, ele até usou uma metáfora. Não acontece num passe de mágica. De mágica. Coloca aí. Como se fosse mágica. Número 2. 5 pontos, só essa. Para você ter sucesso no trabalho, tá? Vai valer 5 pontos. Então, é a pergunta 2B, certo? Tá. 2B. É a consequência, né, de que para você chegar no sucesso, para você chegar no fracasso, é a consequência de dedicação. Daria metade do ponto. Seu empenho, daquilo que você faz, velho. Para você chegar ou no sucesso ou no fracasso. Não acontece do noite pro dia, não passe de mágica. Aí o texto diz, mas acontece numa... Não sei. Tá. Numa sequência de pequenas decisões. Sim. São decisões que você toma um pouquinho todo dia. Coisinhas que você vai fazendo ou deixando de fazer. Né? Por exemplo, o nosso livro lá vai ter mais de 500 páginas. Certo. Mas nós estamos no capítulo 4, na edição, dele já está escrito, né? Dá mais trabalho para arrumar do que para escrever. Tá? Então, assim, você tem que ir lá, todo dia vai lá, arruma um pouquinho. Quando você assusta que não, passou um mês, o livro está pronto. Né? Tem gente que pensa assim, eu sou incapaz de escrever um livro, mas se você escrever uma página por dia, em um ano você fez um livro. Certo. Né? Então, o sucesso ou o fracasso também. Né? Você começa a fazer uma coisinha errada aqui, uma coisinha errada ali. Quando você vê, depois de um ano, um tanto de coisa errada, você é demitido. Isso. Né? Então, você falou uma coisa que dava meio ponto. Você lembra que você falou? O sucesso ou o fracasso vai depender da sua dedicação, do seu esforço. Da sua dedicação e do seu esforço. Só que eu posso me dedicar e me esforçar para fracassar, concorda? Sim. Por Especificamente... exemplo, vamos supor que você tem um bar que fica a 5 quadras da sua casa. Mas todo dia você faz o maior esforço para andar, para ir a pé, 5 quadras e voltar. Aí você vai lá e enche a cara lá todo dia. Não é? Você não está se esforçando? Tá. Você está se esforçando por mal, mas tá, não tá? E dá um trabalho fracassar, sabia? Tem gente que pensa que fracassar é fácil. Não, para fracassar o cara tem que caprichar. Viu? Então, coloca aí, depende da dedicação e do esforço, põe 2,5.
Então, no total, você ganhou 7,5, certo? Da pergunta 2? Isso. Número 3, né? Uhum. Para você fracassar, tem várias coisas que você pode fazer para fracassar. Como eu te falei, não é fácil, não. Cada uma que você lembrar aqui te dá 5 pontos. Ó, eu tenho que fracassar em fazer isso, fracassar em fazer aquilo, fracassar em aquilo outro. Ó, 1, 2, 3, 4. 4 coisas que eu tenho que fazer para conseguir fracassar, pelo menos. Uma das coisas é fazer o que eu estou fazendo, lembrando. Oi? Uma das coisas é não lembrar, fazer o que eu estou fazendo. Não lembrou, né? Deixa um traço aí. Deixa um traço, tá? Você tem que fracassar, por exemplo, em persistir. Então, a pessoa que ela desiste, né? A pessoa que não persiste, ela já está aí Fracasso. meio caminho andado para fracassar, né? Uhum. Ele está dizendo que você tem que fracassar no agir. Você tem que ficar estagnado, né? Tá vendo que as coisas não estão indo bem, você tem que ficar quieto, sem fazer nada. Aí dá Uhum. certo, aí você vai conseguir fracassar. Mas se você começar a tentar uma coisa, mudar isso aqui, resolver isso aqui, tentar dar um jeito, aí é perigoso você não conseguir fracassar, Isso. tá? Se você fracassar em administrar os seus estados emocionais, por exemplo, ficou com depressão, beleza, é isso mesmo que eu quero. Ficou triste, não, eu vou ficar triste mesmo, vou ficar deprimido mesmo, vou me jogar, né, nas emoções negativas. Então, se você Parece que fracassar tem, em né? controlar, É oi? isso que eu ia falar, controlar. Eu estava lembrando aqui que tinha uma palavra controlar, é aquilo que você precisa. Isso, e você também tem que fracassar no foco, né? É, Tem que sair do foco toda hora. Aí dá certo. Se você fizer essas 4 coisas, 90% de chance do que qualquer coisa que você for fazer vai dar errado. uhum. E a próxima pergunta é parecida, né? Como é que eu posso ter sucesso? Para eu ter sucesso, eu preciso fazer o quê? Ele deu algumas ideias aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Uai, se for comparar o fracasso, então, para ter sucesso, você tem que agir. É uma das Isso. primeiras coisas que Ele você tem colocou que suas fazer. palavras, né? Tomar decisões, É, né? Coloca aí, agir. O que mais? agir. É, fazer coisas que te leva a conquistar aquilo que você está buscando, né? Tomar decisões, fazer. Tá. Ele Tomar chama isso aí decisões mais. de. Ele fala isso aí em contribuir, né? Contribuir, ou seja, fazer coisas, né? Uhum. Então, dá-me pontos, Cuidar do seu coloca aí a emocional. Cuidar da sua inteligência parte emocional, coloca emocional. aí como terceiro. Tem mais um. Tá, então, seu emocional. Eu não ia te falar, não, mas já que você já acertou, não acertou 3, mas já falou 3 coisas, é o Uhum. contrário do outro, né? Eu tenho que alimentar a minha mente para não deixar as emoções me dominar. Pode ser com cursos, vídeos, livros, né? Uhum. Eu preciso tomar decisões, ou seja, está em movimento, né? Eu preciso contribuir, ou seja, eu tenho que estar agindo, foi o que você falou aí, fazendo alguma Isso, coisa. isso. E o foco, lembra da questão do foco? Eu tenho que estar Sim. buscando retomar o controle do ambiente. Uhum. Ok, coloca 5 pontos aí. Essa é a 4, né? 5 pontos, Ok.
O sucesso, então, na verdade, seria o resultado do quê? Tomar pequenas decisões, dia a Tomar dia. pequenas decisões. É isso mesmo. Coloca aí. É a tomada de pequenas decisões. Então, foram 5 perguntas? Sim. Quantos pontos você fez? Pois, 32,5. Tá, então, para calcular é assim, né? A gente pega 32,5, divide por 5. Deu 65%. Uhum. Agora, vamos descontar as que você não leu, né? E multiplicar por 4. Certo. Pode Aí você contar? parou no 4º parágrafo, não foi? Foi dar o quarto parágrafo. Você parou onde? Eu parei sucesso, ponto. Tá, então vamos contar. Eu vou contar aqui também para ver se você está considerando as vírgulas, os parênteses, certo? Tá. Eu vou contar de baixo para cima, que você tem a Você quantidade de vai palavras aqui. descontar, você vai descontar o que você não leu, certo? Ó, a Certo. partir da palavra nenhum. Pelo que eu estou lendo aqui, é 31, né? Menos 46 31. deu. É que você não Quanto? contou o rodapé. Desperte o gigante interior, Tony Robbins, Não contei 183 mesmo. palavras. Tá, então dá 46. 183 menos 46. Dá 4, dá 7, dá 3, 137. Vezes 4. 148? Não, 548? 548. Tá subindo, Vinícius. Mas Tá? vai chegar Mas onde precisa. concorda comigo que esse texto ele era muito óbvio, mas ao mesmo tempo muito subjetivo? Ele não Sim, a era minha assim visão, um sim. nome de uma pessoa com uma data, com um lugar, com um fato. Então ele era muito assim, né? Ele ficava muito na ideia, só dentro daquela filosofia ali, né? Uhum. Dava muita volta, né? Em cima do mesmo eixo, que era sucesso e fracasso, como num trocadilho de ideias. Sim. Só por isso que você não pontuou mais, senão você teria feito melhor, Uhum. tá? E como eu vi que o teu ponto fraco aí hoje, né? Não quer dizer que amanhã seja esse, foi justamente se organizar nas ideias. Eu vou te jogar um exercício aí bem difícil Bora. para você rachar, chama racha cuca, tá? Você vai partir, nós vamos partir logo para a ignorância. Você vai logo na página, quer ver, ó? 31, deixa eu ver se é 31 ou é 35. 31. Texto embaralhado. Do qual que é o caderno? É o Avançado? avançado, pois é. Joguei, você terminou o caderno básico, eu pulei o intermediário, joguei logo no avançado. Qual que é o texto, você falou? Texto embaralhado chama, não é texto não, é exercício mesmo, Ah, nesse tá. caderninho Eu vou azul. pegar o exercício 1 aqui, o texto 1. Texto embaralhado. Uhum. Você vai perceber aqui que é um texto, só que as letras estão embaralhadas. Eu estava no texto distorcido. Isso, o lado direito do cérebro, ele consegue adivinhar, ele consegue organizar as palavras, né? Interessante que o computador, para fazer, ele tem que ter um software próprio para isso. O Uhum. nosso cérebro já vem com essa capacidade, né? Lá Uhum. do ventre.
é congênita, né? Eu não preciso treinar para conseguir, né? Porque tem as habilidades adquiridas. Jogar bola, por exemplo, é uma delas. Eu tenho que aprender a regra, eu tenho que saber onde é que é o gol, como é que passa a bola, como é que faz né, a embaixadinha, como é que eu jogo a bola por cima, como é que eu coloco pelo meio das pernas do outro jogador, dou o drible, né? Nessa aqui não, você já nasce com ela. Só que você vai ter que ler e entender, e o cérebro direito é que vai agir. E o ganho aqui, qual é o ganho? Nessa tentativa de intuir, você melhora a sua retenção. Bacana. Quer ver que bacana? Coloca seu metrônomo no 30. Vamos ler o texto. Sim, vai estar no 30 aqui. Pode começar. Eu vou ler a página inteira, né? Para acompanhar o seu olho, isso. O meu também tá ligado aqui. Você ouve o meu aí? Não, né? O seu, não. Ok, então é isso mesmo. A ideia é não ouvir. Tá. Pode começar. Tá, vou começar. Tá. Uma ideia. Deixa eu pausar esse barulho aqui. Essa capacidade de... Como é que eu vou digitar isso? Não, vamos lá para a conversa. Lembrando, você vai construir isso com 5 a 9 palavras, né? Quer uma ideia? Quer que eu traga a primeira para ajudar a descer a ladeira com o caminhão no freio motor? Vou trazer a primeira, ó. Tá. O cérebro é tão misterioso quanto a origem da vida na Terra. Certo. O cérebro tem uma capacidade incrível que os cientistas ainda não Já compreenderam. estourou aí só no enroleixo. 9. É igual política aí. O cérebro tem uma capacidade que não sei os cientistas da onde é, né? Pô, mas não falou nada até agora. Qual que é a ideia? É o famoso encher linguiças. Sabe ali, não chega o palestrante, aí vai atrasar um pouquinho, ele fica ali contando uma piada, dando um meio caminho, mas não trouxe a ideia, não tem problema, não é obrigado a trazer de primeira. Tá? Aí o que você faz? Você vai ler a segunda vez. Certo. Tá? Capricha, pode começar. Deixa eu ligar aqui. Tá. Tá, ideia. Cérebro entende palavras mesmo estando em ordens diferentes, desorganizadas. O cérebro consegue entender as palavras mesmo estando desorganizadas. Isso. Legal, show. Mais uma?
Mais uma? O cérebro consegue decifrar símbolos e fórmulas. Tá. Entre outras façanhas, o cérebro desvenda símbolos e fórmulas. Certo. Porque tem mais coisa, né? Sim. Pronto. Aí você vai ler de novo para trazer mais uma ideia. Ou seja, é igualzinho o outro, certo? O bloco. É o bloco texto. A única diferença é que você vai treinar num exercício bem mais difícil, que é o texto embaralhado. Mas eu acho ele mais fácil do que o bloco texto, sabia? Sério? Uai, o outro é mamão demais. E outra coisa, assim, que você não sei se você notou, mas nenhum texto ali é novidade. Sim. Descobrimento do Brasil, novidade para você? Não, mas eu ficava Barroco. só procurando as palavras e eu ficava procurando a palavra Barroco é maiúscula e o ponto. novidade? História do livro, que tinha os escriba, que tinha lá o clero, que tinha os cristãos, que revolucionou a classe média, isso não é novidade para ninguém. Então, aquele exercício é mais de reconhecimento. Aqui não. Aqui você tem um conteúdo, desculpa, um conteúdo novo. Eu estou com uma alergia danada. Então, você tem um conteúdo totalmente novo. Correto? Correto. Vamos ler a última, então. O único problema do outro é que a gente tirou a pontuação, né, para você, e tirou a sintaxe, né, artigo, preposição, conjunção, justamente para você ficar focado em ideias e não em palavras. Esse aqui também não dá para você focar muito nas palavras, porque você está adivinhando, ele está tendo que montar lá no inconsciente, lá no lado direito do cérebro, a informação, né? Então, capricha, última leitura. Do mesmo texto? Do mesmo texto. São 10 minutos cada texto, tem 10 aí. Tá. Se você fizer um por dia, você não vai terminar, não tem problema fechar o módulo todo. Se fizer mais de um por dia, você vai conseguir terminar as 10 pautas. Tá. Certo. E agora? E agora? Uma ideia. Para o cérebro entender a palavra, é preciso que a primeira e a última estejam no seu lugar. Rapaz, pode dar aula agora. Hum. Entendeu? Agora é pronto. Não precisa explicar mais nada, você entendeu. Você vai chegar uma hora, você não vai precisar ficar contando se a sua ideia tem 5 a 9 palavras, certo? O cérebro vai ficar automático já em ser claro, objetivo e direto. Certo. Então, isso é para você ter objetividade nas ideias. Limpeza. O que eu li? Eu li sobre isso, eu li sobre isso, falou sobre isso, falou sobre isso. Entendeu? Certo. É o meu segredo, né? Eu já falei várias vezes, né, que quando eu fiz esses cadernos aqui, eu não fiz para você. Desculpa a franqueza. Eu Sim. fiz para mim. Eu fiz para mim. Aí hoje eu entrego eles, né? Para você ficar craque aí. Tá certo? Isso. Tá bom. Então é isso, meu amigo. Até a próxima semana, né? Valeu, obrigado.